Queridos irmãos e irmãs presentes aqui no santuário, em número ainda restrito, mas que já vai alegrando o nosso coração por vivenciarmos esse calor humano da comunidade que se reúne para celebrar a sua fé. Queridos irmãos e irmãs que à distância, por meio das redes sociais, se aproximam desse momento celebrativo em que rendemos ao Senhor nosso Deus o nosso culto de gratidão. Renovamos a nossa confiança no Senhor. Queremos, nesta Semana do Bom Pastor, reavivar em nós esta experiência em que cada um de nós se sente ovelhas protegidas pelo único bom pastor. Ovelhas que identificam a voz do pastor. Ovelhas que seguem o chamado do pastor, o bom pastor, que sabe nos proteger, livrando-nos de todos os perigos e apontando-nos o caminho da salvação. Esta liturgia desta semana, marcada pela temática do Bom Pastor, traz-nos também a oportunidade, especialmente no dia de hoje, de celebrarmos a vida de Santa Zita, que seguiu os exemplos de Cristo Bom Pastor. Ela nasceu de uma família muito pobre lá na Itália, nas imediações da cidade de Lucca, e muito nova ainda, transferiu-se para a cidade de Lucca em busca do emprego, do trabalho para o seu sustento. Faz lembrar uma realidade bem próxima de nós, das nossas cidades em geral, mas aqui especificamente em Belo Horizonte é tão intensa essa presença das domésticas que saem não apenas das pequenas cidades do interior, mas das longínquas áreas rurais, para dedicarem a sua missão no coração da casa, junto às famílias. Em 1940, uma dessas domésticas caminhava já à noite, por volta de 20 horas, pelas ruas centrais da nossa capital. E um sacerdote que fazia parte da comunidade da Igreja da Boa Viagem, ao encontrar-se com aquela jovem, ficou preocupado. Naquela época era muito raro, e certa hora da noite você encontrasse alguém assim, sozinha, sobretudo uma mulher, uma moça. Interagiu com ela e descobriu, e ela disse para ele, e desentendeu-se com sua patroa. Ela mudara-se do interior para Belo Horizonte e agora ela não sabia como ia fazer. Não tinha nem onde dormir, nem onde abrigar-se. E o coração de pastor daquele padre logo interagiu com os moradores lá do convento da casa paroquial para abrigar aquela criatura, e dali nasceu um projeto que até os dias de hoje, inspirado no carisma de uma vida tão bonita como é a vida de Santa Zita, acolhe tantas domésticas e depois da sua aposentadoria, ou mesmo até antes disso, encontram naquele lar tão saudável o ambiente para viver com a plenitude do sentido da existência humana a sua história. Esta casa, denominada Casa Santa Zita, está situada no coração da capital mineira. E ali já abrigou até 200 internas. Uma congregação religiosa cuida daquelas pessoas que dão um testemunho maravilhoso de fraternidade, de vida familiar, testemunho de fé, com as missas ali celebradas cotidianamente na capela da casa.
de tal forma que já são perto de 80 anos que aquela fundação ali está funcionando. Esse exemplo é só para recordar que as paróquias, comunidades, instituições que se inspiraram na vida de Santa Zita procuraram facilitar a vida de pessoas vulneráveis. E por conta das migrações, na necessidade do trabalho para o sustento, elas saem muito cedo do aconchego dos seus lares para enfrentar uma realidade tão diferente. Santa Zita viveu essa história muito jovem, servindo naquela casa como doméstica. A sua remuneração era muito pequena e os seus alimentos também muito reduzidos. Mas aquele coração que se inspirou no coração do bom pastor sabia repartir do pouco que ela tinha. Repartia um pouco da comida que era direcionada a ela, repartia com os pobres o seu salário, e ela foi crescendo na confiança daquela família, alimentando a sua espiritualidade, a sua vida, na mesa da Eucaristia, participando cotidianamente pela manhã da Santa Missa, unindo a contemplação do Cristo Eucarístico ressuscitado com Jesus, bom pastor samaritano, para acudir os mais necessitados. São muitas histórias pitorescas até que compõem a biografia de Santa Zita. Mas, passados muitos anos naquela casa, e com a sua humildade, com a sua disponibilidade, ela foi constituída como a governanta daquela família. E as outras pessoas que ali trabalhavam, enciumadas com o destaque que foi dado a Zita, começaram a caluniá-la e a perseguir, dizendo aos seus patrões que ela estava repartindo os recursos da própria casa, com os quais ela deveria comprar mantimentos. Ela repartia até o que se tinha ali armazenado para os pobres. E não era verdade. Um dos episódios é que o patrão, para conferir esta denúncia, abordou Zita com seu avental repleto de doações que ela já ia levar para os pobres. Mas quando ele a fez abrir aquele avental, deparou com flores e mais flores, num simbolismo de que ali estava uma criatura com seu coração puro e fiel a Deus, respeitando a propriedade alheia e sabendo dividir do pouco que tinha com os mais necessitados. Uma grande surpresa que aconteceu na cidade de Lucca é que, passados muitos anos em que o seu corpo tinha sido sepultado, numa exumação que foi feita, ele estava incorrupto. Como incorrupto continua até hoje, perto de 800 anos depois da sua morte, de tal forma que os moradores daquela cidade têm a alegria de trazer para oferecer a todos que ali comparecem o exemplo de uma criatura fiel a Deus e buscou a santidade. O cristão é perseguido. Jesus mesmo, na abordagem que foi feita a ele, quando os fariseus queriam saber se ele era de fato o Messias, é uma pergunta feita de quem não quer saber a resposta, de quem não quer conhecer a verdade, mas só para fazer o mal. Se Jesus dissesse que ele era o Messias, eles iam denunciá-lo às autoridades para que ele fosse então punido, porque
A concepção do messianismo naquele contexto era uma concepção política, de poder humano, mundano, mas Jesus, na sua sabedoria infinita, disse: eu já vos disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. E passa a afirmar que as ovelhas dele sabem disso. Elas conhecem a sua voz e ele as conhece. E ninguém pode arrancá-las de sua mão. Ninguém pode arrancar as ovelhas do coração do pastor. Por mais ostensivo que seja o poder mundano, por mais orquestrada que se dê as iniciativas de perseguição aos cristãos, ninguém tem poder de arrancar das mãos do bom pastor e de seu coração as ovelhas que nele confiam. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.